clarinetista Thalita Moura, do violonista Guto Domingues e orientador do grupo folclórico e religioso Maçumbique de São Benedito, da cidade de Lorena. Atualmente, ele exerce a função de auxiliar técnico no Museu Nossa Senhora Aparecida. Agora eu vou passar a palavra para o professor Gabriel, que é apaixonado por história e pesquisador por excelência e procura contribuir da melhor forma possível e manter viva a cultura vale-paraibana e brasileira. Boa tarde, pessoal. Bom, vocês já ouviram bastante coisa sobre a Primavera dos Museus, então a gente encerra por aqui palestra, vocês podem visitar o museu. Tranquilo? Bom, o tema da Primavera dos Museus que eu escolhi para vocês é a influência cultural indígena no Vale do Paraíba. Antes da gente começar, de fato, a pensar a influência cultural indígena, eu quero um corajoso que levante a mão aí e fale para mim o que é cultura. Quem se habilita aí? Gente, tem bastante gente aqui para ter um corajoso só. O que é cultura? Ninguém arrisca? Tem certeza que ninguém vai arriscar? Ali, pode vir aqui, por favor. Diga seu nome e o que você entende como cultura. João Manuel. O que você acha que é cultura, João Manuel? Cultura é a história de cada raça, a história de cada pessoa. Muito bem, mano. João Manuel está no caminho certo. Palmas para ele também. A cultura é a história da raça, história de cada pessoa, história de cada país, né? E a gente vai ver um pouquinho sobre a cultura indígena. Quando se fala em índio, a primeira imagem que vem na cabeça da gente, por favor, apagar essa primeira luz aqui, para o pessoal poder ver a imagem. Tem uma imagem atrás desse slide aí, ó. Pode apagar aqui também, por favor. Obrigado. Dá para todo mundo ver o que está aí? São alguns índios apontando o arco e flecha lá para o alto, né? Toda vez que a gente fala de índio, a primeira coisa que vem à cabeça da gente são essas pessoas que têm o costume de caçar, principalmente com arco e flecha. Mas será que é só isso que os índios fazem? Será que é só isso que a gente conhece dos índios? Quem aqui conhece mais coisa do índio? Só levanta a mão só. Além de caçar e pescar e viver na mata, o que mais vocês sabem dos índios? O índio, ele vive em família ou ele vive isolado? Eles moram em casas iguais às nossas ou moram em ocas? Eles usam sapato, calça social e camisa ou eles andam mais à vontade? Nesse calor é melhor andar mais à vontade mesmo, né? Pessoal, pode baixar a mão, obrigado. Obrigado. Aqui tem uma frase curta, né? Os índios são os primeiros habitantes que ocuparam a nossa terra. Na verdade, nós ocupamos a terra que é dos índios. E eu costumo brincar, esses dias a gente fez uma chamadinha para a Rádio Aparecida convidando o pessoal para vir para a palestra. E aí no finalzinho da entrevista eu falei assim, todo mundo tem um pé na oca e um pé na senzala. O que quer dizer isso? Se a gente for estudar um pouquinho a nossa história, a gente vai perceber que lá no fundo, bem lá atrás mesmo, e aí fica um exercício para vocês nas aulas de história também, aos professores fica a dica, né? A tal da árvore genealógica. Pesquisar um pouquinho sobre a região onde vocês nasceram, quem são os seus antepassados, e aí vocês vão perceber que uma hora ou outra vocês vão esbarrar nessas figuras aqui, os índios. E é por isso que tanto o IBRAM, né, quanto a nossa proposta aqui no Museu do Santuário Nacional é fazer com que vocês percebam e valorizem a cultura indígena. Porque a cultura indígena nada mais é do que a nossa própria cultura. Próximo, por favor. Falando em cultura, alguém conhece esse brasão aqui, não? Só se alguém nasceu em São José dos Campos aí. Esse é o brasão da cidade de São José dos Campos. Mas a
indígena no Vale, aqui em Aparecida, o que tem a ver? Esse brasão eu escolhi, e eu coloquei ele hoje nessa projeção de slides, porque ele não estava aqui, por causa dessa figurinha aqui, ó. Essas 4 figuras ali no brasão. Um brasão, para quem não sabe, é uma bandeira que ela carrega vários significados. Cada significado nos faz lembrar de alguma coisa muito importante que aconteceu. A bandeira do Brasil, por exemplo, as cores da bandeira do Brasil, cada uma tem um significado. O brasão da cidade de São José dos Campos, cada elemento aqui tem um significado. E tem a figura dos 4 índiozinhos. Esses índios eram chamados índios puris. Existem muitas tribos indígenas, muitas raças de índios, e aqui na região do Vale do Paraíba, na nossa região, aqui em Aparecida principalmente, a gente encontrava muito antigamente, lá em torno de 1500, 1600, os índios puris, os coropós e os coroados. Guardem esses 3 nomes, hein? Puris, coropós e coroados. Vai cair na prova depois. Mentira, gente, não prova não. Por favor, próximo. E aí, a ideia principal é vocês perceberem como os índios fazem parte da nossa vida. Vocês conseguem identificar essas 2 imagens aqui? Essa primeira, Rio Paraíba do Sul. E essa segunda aqui? Alguém chutou aí? A Serra da Mantiqueira, exato. Por que tem essas 2 imagens? A influência indígena ela é tão grande, mas tão grande aqui na nossa região, que tanto utensílios, a maneira de se vestir, a maneira de falar, a maneira de se comportar, os brinquedos ou as brincadeiras que nós fazemos, tem um pouco da cultura indígena. Quanto à nossa volta, se a gente olhar na nossa volta aqui, alguns nomes, por exemplo, Guaratinguetá, é um nome de origem indígena, né? E aqui, principalmente, o rio Paraíba, aí eu fiz uma colinha, porque não dá para gravar tudo. O rio Paraíba, ele significa um rio turvo. Alguém sabe o que é turvo? De água escura, né? Um rio sujo. E a gente consegue ver nessa foto aqui mesmo, que é um rio de água mais marrom, você não enxerga o fundo do rio. E o significado de rio turvo é que ele era um rio ruim de navegação, era ruim para navegar. Alguém já viu um navio no Rio Paraíba? O máximo que a gente consegue ver é barquinho a motor ou canoa, né? E ele realmente é um rio de difícil navegação, por causa da água ser escura. Quando tem chuvas fortes, enchentes, escorre muita madeira, e aí o rio ele fica perigoso, né? Se você mergulhar no Rio Paraíba hoje, aqui nesse local, e depois de uma chuva você mergulhar aqui de novo, provavelmente você vai bater num tronco, vai bater numa pedra ou em alguma coisa perigosa lá embaixo, porque o rio sujo ele vem trazendo toda a sujeira. Como não dá para ver, ele é um rio de navegação ruim. E, pode voltar na Serra, por favor. E a Serra da Mantiqueira, né? Que Mantiqueira, aí eu preciso da colinha aqui, ó. Mantiqueira em Tupi-Guarani significa serra que chora. Alguém já viu a Serra da Mantiqueira chorar? Por que eles colocaram que a Serra da Mantiqueira é uma serra que chora? Porque é através da Serra da Mantiqueira que nascem muitos rios. Alguém já viu uma nascente? Uma nascente começa com um filetinho bem pequenininho de água, e aí ela vai percorrendo, forma um pequeno rio, forma um córrego, e vai indo, cria-se uma cachoeira até chegar no rio maior, que é o Rio Paraíba do Sul. Então a Serra da Mantiqueira é quem nos dá toda essa água, e é por isso que a gente precisa saber cuidar de tudo e de todo o meio ambiente. E aí vamos falar um pouquinho sobre os índios aqui no Vale do Paraíba. Todo mundo sabe por que de Vale do Paraíba, não? Por causa do Paraíba. Um vale
na verdade, é um trecho de terra entre serras. Aqui a gente tem a Serra da Mantiqueira, a Serra do Mar e a Serra da Bocaina. A Serra da Bocaina ali, para quem vai para Queru, Silveira, a gente já chega na Serra da Bocaina. A Serra da Mantiqueira, toda essa extensão aqui que a gente conhece. E a Serra do Mar, para quem vai para Paraty, vai para Ubatuba, Caraguá, é a Serra do Mar. A nossa região fica entre essas serras. Então ela é um vale e do Paraíba por conta do rio Paraíba do Sul. Aqui, eu coloquei nesse slide uma imagem da chegada, uma representação da chegada dos portugueses no Brasil. Os portugueses chegaram, eles não chegaram aqui no Vale do Paraíba, né? Aonde os portugueses chegaram primeiro? Alguém sabe? São 3 opções: Bahia, Rio de Janeiro ou São Paulo? Bahia, muito bem. Eles chegaram lá em cima, né? E depois, ao longo dos anos, eles foram descendo e conhecendo toda a nossa extensão territorial. Quando eles chegaram lá na Bahia, foi por volta de 1500. E antigamente, não tinha carro motorizado, não tinha moto, né? E não tinha estrada, não tinha viaduto, não tinha nada disso que facilita hoje a nossa locomoção. Hoje em dia eu venho de Lorena aqui e muito menos tempo que se eu viesse a cavalo, se eu viesse a pé. Naquela época, eles andavam muito a pé e andavam também a cavalo. Então, de 1500, que foi quando os portugueses chegaram lá na região da Bahia, até eles encontrarem a nossa terra aqui, levou um pouquinho de tempo, né? E aí eles conseguiram chegar aqui por volta de 1600. O que os portugueses faziam o que eles fizeram quando chegaram aqui? Fizeram amizade com os índios ou eles começaram a obrigar os índios a trabalhar para eles? Como? Eles obrigavam os índios a trabalhar. O índio estava acostumado a trabalhar do jeito que os portugueses trabalhavam? Primeiro, o trabalhar é uma coisa mais moderna, uma coisa mais de quem visa dinheiro. As pessoas trabalham e trabalham muito, e às vezes trabalham em vários lugares, porque elas querem ter uma condição financeira melhor, elas querem ter mais dinheiro. Os índios, eles não têm esse sentimento de ter dinheiro só por ter. É bom ter dinheiro? É ótimo. Mas, para o índio, o que mais importa é ter saúde, é ter liberdade, é amar e respeitar o próximo e é cuidar da natureza, porque é a natureza que dá tudo aquilo que o índio precisa, né? Aqui em Aparecida, alguém já viu um índio indo no supermercado fazer compra? Não, porque tudo que ele precisa comer, tudo que ele precisa consumir, está lá, está na própria natureza. Então, ele não precisava trabalhar. Os portugueses, como eles vieram para cá para explorar, ou seja, para retirar aquilo que era nosso, aquilo que tinha no nosso solo, a nossa riqueza, eles começaram a obrigar os índios a trabalhar. E eles obrigavam como? Eles prendiam os índios e aí obrigavam, faziam eles de escravos. Todo mundo sabe que os escravos também eram pessoas obrigadas a trabalhar, correto? A partir de 1628, que é a data mais específica que a gente tem, foi quando os portugueses já estavam aqui na região do Vale do Paraíba e começaram a explorar toda essa nossa terra. Aí volta aquilo que eu tinha dito para vocês. Os portugueses chegaram no Brasil em 1500. Como não tinha carro, não tinha metrô, não tinha viaduto, não tinha essa facilidade que a gente tem, eles levaram em torno de 120, 130 anos desde que eles chegaram no Brasil para poder chegar na nossa região aqui no Vale do Paraíba. E essa é uma foto de uma cachoeira que tem ali em Cunha, né? Quem nunca foi, vá, e eu quero ir também, porque eu também nunca fui. Parece ser um lugar maravilhoso.
né? Nesse calor, então, melhor ainda. E aí, a partir de 1628, os portugueses começaram a obrigar os índios, de fato, a trabalhar, através do apresamento indígena, que é o estágio anterior. Né? Os índios vinham com as armas de fogo e obrigavam, os portugueses, iam com as armas de fogo, revólver, garrucha, espingarda, e obrigavam, ou você trabalha para mim, ou eu te mato. E aí ninguém é bobo, né? A gente tem que se manter vivo. Próximo, por favor. Por conta dessa obrigatoriedade, né, por causa da violência dos portugueses, muitos índios acabaram fugindo. Né? Eles preferiam fugir, sair de perto, sair das suas próprias terras, se afastar para não serem obrigados a trabalhar para os outros. Porque, como eu disse, o índio, ele não precisa trabalhar, não precisa de dinheiro. Ele precisa do alimento, ele precisa da água, ele precisa da casa, ele precisa da própria natureza, que é onde ele vive. Então, o que aconteceu? Os portugueses começaram a invadir as terras indígenas, a obrigar os índios a trabalhar, e aí os índios, alguns índios, começaram a fugir para outras regiões mais distantes. Muitos índios, infelizmente, não conseguiram fugir, porque eles foram mortos pelos portugueses. Assim como muitos escravos também sofreram e morreram pelos portugueses. Então, esses índios que conseguiam fugir, eles criaram as suas aldeias em locais mais distantes. E aí aqui tem uma foto de uma aldeia indígena que existe até hoje, que é visitável, né? As pessoas que quiserem, tiverem a oportunidade de ir visitar, fica na cidade de Ubatuba, que é a aldeia Boa Vista. É um pouquinho longe do centro de Ubatuba, né? Só um pouquinho, né? Bastante longe, mas dá para ir de ônibus até lá. Quem puder ir com os pais, de carro, passear, teve um dia lá na aldeia Boa Vista, dos índios de Ubatuba. Eles são de origem tupi-guarani também, né? A maioria dos índios daqui de toda a região do estado de São Paulo eram de origem tupi-guarani, que é uma maneira mais generalizada de dizer que são índios, porque a língua era muito próxima uma das outras. E aqui, na região do Vale, eram 3 tipos. Quais são mesmo? Vamos ver quem guardou os 3 nomes. Puris,